Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série intitulada Andando entre os Deuses na Terra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Juízes, o capítulo 2, versículos de 1 a 5. Para os irmãos que ainda não assistiram o primeiro sermão, domingo passado nós vimos como o povo de Israel, entrando na terra prometida, após a morte de Josué, o início parecia muito promissor. Eles entraram, buscaram a Deus, buscaram direção do Senhor, e assim eles seguiram conquistando a terra que o Senhor havia dado a eles. Eles primeiro lutaram contra os cananeus, e o Senhor os respondeu. As primeiras batalhas trouxeram vitórias, conquistas, os inimigos foram derrotados. No entanto, irmãos, à medida que o capítulo 1 avança, como nós vimos domingo passado, exatamente no verso 19, a coisa começa a descambar. Os israelitas começam a sair do seu propósito. Eles começam a fazer pequenas concessões dentro do povo de Deus. Algumas tribos não expulsaram completamente os povos da terra. Outras permitiram que permanecessem entre eles como escravos e preferiram conviver com aquilo que Deus havia ordenado que fosse eliminado e removido do meio deles. À primeira vista, quando nós olhamos para essa situação, às vezes ela parece não ser tão grave. Poxa, deixa esse povo aqui, vamos matar esse povo, vamos destruir esses deuses aqui, para quê? A gente deixa eles de lado e nós seguimos a nossa vida. Só que o contexto de Israel era um contexto de um povo que havia saído do Egito, um povo que já havia bebido de outros deuses, de outras culturas. Então, esse processo de eliminar o povo daquela terra e também eliminar os seus deuses, ajudaria com que o povo de Israel não perdesse um foco da adoração, não se perdessem pelo caminho e nem se desviassem do objetivo principal, que era adorar a Deus na terra de Deus que Deus havia dado ao povo. E é nesse contexto que nós chegamos em Juízes 2, do versículo 1 ao versículo 5, os irmãos abram comigo, nós vamos ver que Deus vem em confronto ao povo. É um encontro marcado por lágrimas, é muita tristeza envolvida nesse texto, mas também é uma verdade inabalável. A desobediência produz consequências. Diante da nossa vida como cristãos, nós entendemos, assim como o povo de Israel viveu, nós vamos viver quando desobedecemos a Deus, teremos consequências. E eu queria ler com vocês o texto de Juízes 2, de verso 1 a 5. O tema do nosso sermão hoje, irmãos, é consequências inevitáveis. A palavra do Senhor nos diz assim: o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei você do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão os seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua falando a nós, assim como o Senhor falou a Teu povo, no momento do contexto desse texto. Deus, nos mantenha fiel à Tua palavra, que eu possa transmitir com clareza e fielmente a Tua palavra aos nossos irmãos, e que eles recebam a Tua voz, Senhor, com muita humildade, com discernimento, para que essa palavra produza frutos nos seus corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, deixa eu só fazer um ajuste aqui que eu não estou enxergando. Irmãos,
A primeira lição que nós aprendemos no texto de hoje é que Deus não ignora nenhum tipo de desobediência. Nenhuma desobediência passa desapercebido diante de Deus. As grandes quedas espirituais, irmãos, elas raramente começam com grandes decisões. Olhando para o contexto aqui do texto de Juízes, capítulo 2, verso 1 a 3. Elas começam com pequenas concessões, de forma muito sutis e suaves dentro da nossa vida. Coisas que parecem insignificantes no início, mas com o tempo crescem e se tornam um problema muito grande dentro da nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Aos poucos eles passaram a tolerar aquilo que Deus havia mandado destruir. E aí, cada concessão custava algo do elo da fidelidade de Deus com o povo e da fidelidade do povo para aquele Deus que foi revelado a eles. E aí, aquilo que começou com uma convivência muito simples, deixa eles aqui, eles não vão dar problema, acabou se tornando uma influência no meio do povo. E aquilo que parecia pequeno demais, se revelou um problema muito mais profundo no coração do povo. O texto começou dizendo: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, no verso 1. É a primeira coisa, e a primeira coisa que Deus faz aqui, olhando para esse texto, não é simplesmente acusar Israel do seu pecado. Deus não chega como um general para punir o seu povo de forma primária. Deus aqui, ele faz uma sequência de reflexões com o povo de Israel, para que eles entendam a situação que eles estavam. Embora Deus puna o povo, a gente vai ver mais à frente, mas ele começa lembrando Israel do que ele havia prometido a eles. Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento que daria aos seus antepassados. Deus, ele relembra a sua fidelidade, ele traz à memória do povo aquilo que ele já havia prometido aos seus antepassados, e ele lembra o povo de que ele permaneceu fiel à sua promessa. Aqui, quando nós olhamos, em outras palavras, o problema nunca foi Deus. Deus nunca abandonou o povo para que o povo tivesse dúvida de procurar outro Deus. O problema nunca foi falta do poder de Deus no meio deles. Deus se revelou a eles de várias formas possíveis. Nem falta da fidelidade de Deus, porque quando eles precisaram de água, eles tiveram. Quando eles precisaram de comida, eles tiveram. Quando eles precisavam de um guia, de dia e de noite, Deus colocou um guia para eles. O problema sempre foi o coração do povo. E aí Deus traz essa lembrança a eles, para que eles reflitam o que eles estão vivendo diante da fidelidade daquilo que Deus havia feito por eles. Mas então Deus nos lembra uma segunda coisa. Ele havia dado uma ordem clara. Ele havia prometido que seria fiel, mas havia uma condição clara: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Não havia um sentido duplo aqui. Deus não falou: olha, se for difícil, se vocês não conseguirem confiar plenamente em mim, o povo que for muito grande, o povo que tiver carros de ferro, vocês deixem de lado. Não, destruam tudo. No meio da terra de Deus, só pode haver o povo de Deus e a adoração a Deus. Não foi nada obscuro, Deus não fez uma pegadinha com eles, Deus deixou uma instrução muito clara. A ordem era simples: não façam alianças com aqueles povos e destruam os seus altares. Deus sabia que aqueles povos representavam uma cultura marcada por idolatria profunda, irmãos. Aquele povo adorava até uma pedra se deixasse. Aquele povo criava deuses para satisfazer as necessidades que eles tinham. Mas Deus queria protegê-los, e a ordem era para que eliminasse esse povo da terra. Mas então, Deus diz, aí começa o questionamento: por que vocês não me obedeceram? Por que vocês não fizeram o que eu instruí vocês a fazerem? O problema
espiritual, o problema da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, ele quase nunca está relacionada ao conhecimento, porque se fosse por causa do conhecimento, aquele povo não teria errado. Deus desceu no monte, falou com o seu líder, Deus entregou a eles a tábua dos mandamentos, Deus trouxe água para eles caminhavam de noite com uma coluna de fogo, eles caminhavam de dia com a nuvem, quando eles tinham fome, descia o maná, quando eles tinham água, eles não iam no rio. Moisés foi usado por Deus para que a água saísse da pedra. A pedra simbolizava algo impossível para sair água, o simbolismo de que Deus fazia o que era impossível para que eles enxergassem que Deus estava cuidando deles. Então não era por falta de conhecimento, era por falta de uma clareza em decidir obedecer a Deus. O povo peca, o povo escolhe mal, porque o povo decidiu não fazer aquilo que Deus ordenou, o povo decidiu não seguir as instruções que o Senhor deu. É como um médico, irmãos, que explica perfeitamente o tratamento para um paciente. Você vai no médico, o médico te dá o diagnóstico, o médico te dá tudo o que aconteceu para que chegasse aonde chegou, e aí ele te dá o remédio, fala para você, você toma esse remédio por 6 meses, você faz esse tratamento, porque você vai se recuperar, você vai se manter bem, você vai se manter no lugar. Só que o que acontece? A gente chega em casa, rasga a receita, joga o remédio fora. Isso aconteceu comigo uma vez. Tenho problema de pressão alta às vezes. Fui no postinho, a moça falou, marca aqui, tantos dias, tantas horas, a tua pressão para a gente ver como é que é. O que eu fiz? Cheguei, guardei o papelzinho na minha carteira, eu lembrei dele essa semana que eu fui jogar a carteira fora. Não fiz. E aí eu vou querer mudança, e aí eu vou querer que as coisas aconteçam. Deus nos dá uma instrução clara, nós não seguimos porque nós decidimos não seguir, e aí nós sofremos as consequências, porque as consequências são inevitáveis. Não é aqui olhando para a vida do povo israelita, não era falta de clareza, não era falta de instrução, o povo estava sendo instruído. Israel ouviu a prescrição de Deus, Israel recebeu a instrução de Deus, mas decidiu não segui-la. Então Deus anuncia a sequência dessa desobediência. Deus lembra o povo de que ele foi fiel o tempo inteiro, a instrução que era dada para eles cumprir. Deus mostra que eles decidiram não obedecer, e aí começa a consequência da desobediência. O verso 3 diz assim, portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para você. Aquilo, irmãos, que Israel decidiu tolerar, aquilo que Israel decidiu fingir que não estava vendo, se tornaria um problema constante. Provavelmente alguém aqui tem um sapato que pega no pé e que a gente usa porque a gente não tem outro e precisa usar. Nesse caso aqui, esse povo e os seus ídolos seriam essa pedra no sapato do povo de Deus. Momentos futuros, eles atacariam o povo de Deus, eles escravizariam o povo de Deus, eles lutariam contra o povo de Deus, eles destruiriam o templo de Deus, justamente porque o povo de Deus decidiu deixar eles no meio deles, passou a habitar ídolos na terra de Deus. O pecado, irmãos, quando ele é tolerado, ele funciona como um cupim. O pecado, quando a gente fecha os olhos para ele, o erro, a negligência, ele é como um cupim. No começo ninguém percebe, às vezes a gente vê uma bostinha pequenininha no chão ali do cupim, aquele resíduo dele, da madeira. A estrutura da porta ou do sofá, ela parece muito intacta. O povo de Israel, quando eles estavam ganhando as primeiras guerras ali, quando eles entraram na terra, tudo parecia estar perfeito, eles estavam ganhando algumas batalhas, eles estavam dividindo o terreno, mas estava tudo bem. Só que como o cupim faz, o pecado faz no corpo, na vida deles, no meio do povo deles. O pecado, quando ele é acobertado, o pecado quando ele é encoberto no nosso meio, e ele vira algo invisível, ele começa a nos corroer de dentro para fora, assim como o cupim,
E aí o que acontece? Quando menos esperamos, nós nos partimos ao meio, porque nós vamos sendo corroídos de dentro para fora, porque aí o pecado, a negligência da vida cristã, esses pequenos vacilos que nós damos na nossa caminhada, assim como o povo Deus deu, ao invés de confiar em Deus de forma plenamente, ir à guerra e destruir, mesmo que fosse difícil, abrir mão disso e negociar com o povo para poder viver a terra. Nós vamos ver mais para frente o que vai acontecer com esse povo. Só que isso acontece na nossa vida. A Bíblia nos lembra também, irmãos, Moisés, ele foi um dos maiores líderes do Israel que a gente conhece. Ele enfrentou Faraó, Moisés viu o Mar Vermelho se abrir, Moisés recebeu a lei, Moisés guiou o povo por 40 anos no deserto. Olhando diante dos nossos olhos humanos, Moisés, nada mais do que justo dele entrar na terra prometida, mais do que justo dele guiar o povo, mais do que justo dele desfrutar daquilo que ele fez por 40 anos. Só que, irmãos, em Números 20, nós vemos que o povo clamou por água. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Só que com raiva, porque o povo estava tirando ele do sério, Moisés bateu na rocha. Moisés não falou com a rocha, Moisés bateu irado, 2 vezes. A água saiu, o milagre aconteceu, mas ele desobedeceu a Deus, assim como o povo desobedeceu a Deus lá na frente, em Juízes capítulo 1 e 2. A desobediência gera consequências, e por isso Deus disse a Moisés que ele veria a terra prometida, mas não entraria nela. Moisés recebeu a punição pela desobediência do seu coração, por não ter feito a vontade de Deus, assim como esse povo de Juízes capítulo 2 estava recebendo. Nem Moisés escapou das consequências da desobediência, meus irmãos. O nosso Deus, ele é muito claro: eu sou fiel a vocês, vocês me obedecem, e vocês receberão de mim graça e misericórdia. Se vocês não me obedecerem, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, vocês sofrerão as consequências. Israel estava vivendo esse exato problema. Deus havia agora entregado a eles a punição por terem dividido a terra com os ídolos e com um povo que não era de Deus, porque eles tinham começado a tolerar aquilo que Deus tinha mandado ser destruído. O que parecia pequeno demais virou um grande problema no meio deles. E o que aconteceu com Israel, irmãos, não é apenas uma história antiga. Aquilo que aconteceu com o povo de Deus no passado continua acontecendo com o povo de Deus hoje. Isso é muito real dentro dos nossos dias, na nossa vida. O problema da rebelião com Deus, ele não começou com uma grande rebelião contra Deus. Ninguém sai matando o crente, ninguém sai profanando a Cristo. Não. Eles não disseram, não queremos mais servir ao Senhor. Eles disseram, não queremos mais adorar a este Deus. Nós não cremos mais nesse Deus. O problema começou de forma muito mais silenciosa. Eles simplesmente decidiram conviver com aquilo que Deus havia mandado remover. Eles não disseram com as suas bocas que eles não queriam mais Deus, mas eles disseram com as suas atitudes de que Deus não era suficiente. Deus não era suficiente para poder vencer as batalhas para eles, então eles precisavam negociar. Parecia algo pequeno, algo administrável, algo que não traria grandes consequências, irmãos. E é exatamente assim que acontece conosco. Raramente nós nos afastamos de Deus de uma vez, raramente nós deixamos de buscar a Deus do dia para a noite. Normalmente nós começamos com pequenas concessões. Às vezes é um hábito espiritual que deixamos de lado. Antes havia tempo para oração, para leitura da palavra, para busca intensa a um Deus constante, verdadeiro e fiel. Aos poucos a nossa rotina vai apertando, e aquilo que é justo e perfeito começa a ser deixado de lado. E aí nós vamos fazendo como os israelitas fizeram. Ao invés de seguir a nossa vida de mão fechada confiando em Deus,
Aqui não tem problema, Deus vai me entender. Ali não tem problema, Deus vai me entender. E aí, a negligência espiritual começa a caminhar e andar conosco. E aí é uma pequena concessão aqui, é uma pequena concessão ali, é uma pequena concessão lá. Outras vezes, são decisões que parecem pequenas. As prioridades nossas que mudam. Como crente, como cristãos, nós temos prioridades. Só que essas prioridades, de acordo com aquilo que nós bebemos da vida e da cultura, às vezes elas começam a mudar, assim como mudou para o povo de Deus. Aqui era assim: se Deus mandar guerrear, guerreia, porque vocês vão vencer. Se Deus falar que não é para ir à batalha, não vão, porque vocês vão perder. E aí nós começamos a mudar a prioridade da nossa vida. Eu estou planejando aqui, se eu ver que vai dar certo, se o risco de dar errado é pouco, eu vou. Eu não consulto mais a Deus, eu não busco mais a direção de Deus, eu não me alimento mais da palavra de Deus. Aí no começo parece algo sem importância, algo que conseguimos controlar, os danos são controlados, como aconteceu com o povo de Deus. Com o tempo, as consequências começam a aparecer na nossa vida como cristãos. A comunhão com Deus, ela enfraquece, a sensibilidade espiritual diminui, as decisões passam a ser tomadas pela pressão do momento, mais do que pela direção de Deus, e muitas vezes nós nos perguntamos, como que nós chegamos aonde nós estamos com a nossa vida espiritual? Por que que eu estou vivendo da forma que eu estou vivendo? Por que que Deus está irado comigo? Por que que o meu coração está aflito? Por que que eu estou recebendo isso de Deus? E aí nós olhamos para trás, nós começamos a fazer uma análise muito minuciosa, e nós percebemos que tudo começou não como um Deus eu te odeio, mas como Deus, aqui você vai entender, Deus, aqui você não vai ligar. E aí nós vamos fazendo pequenas concessões, e aí a nossa vida começa a se destruir, porque longe de Deus nós estamos fadados ao fracasso. E aí nós começamos a olhar para a nossa vida, irmãos, e a enxergar tudo isso, e é exatamente isso que Deus está dizendo a este povo. Aqueles povos que Israel decidiu deixar na terra, se tornariam um laço para eles, como eu falei. Aquilo que parecia apenas convivência, se tornaria uma armadilha para eles durante toda a caminhada do povo de Deus na terra prometida. A Bíblia nos ensina, irmãos, um princípio muito claro: as nossas decisões sempre produzem frutos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher aquilo que escolhemos cultivar em nossas vidas. Quando Deus confronta Israel, quando Deus vai a Israel, não é porque Ele deixou de amar o povo de Deus, não é porque Ele odeia o povo de Deus e quer destruir o povo de Deus e acabar com o povo de Deus, é justamente porque Ele ama. Ele ama aquele povo, Ele decidiu ser fiel àquele povo, mas Ele só pode ser fiel àquele povo sem puni-los, se eles seguirem os seus mandamentos, se eles andarem nos retos caminhos que o Senhor designou a eles. Deus não ignora a nossa desobediência, irmãos, porque Ele sabe que o caminho da desobediência termina na destruição, e Deus não quer que o seu povo seja destruído, Deus quer que o seu povo seja restaurado, Deus quer que o seu povo obedeça a sua lei, Deus quer que o seu povo o ame de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida com sinceridade, nós precisamos analisar o nosso coração, não apenas para grandes pecados, aqueles que as pessoas olham e nos confrontam, mas para aqueles pecados que estão na linha da mente, na linha do que a gente ouve, na linha do que a gente vê, na linha do que a gente fala quando nós estamos longe do povo de Deus. Esses pecados, na Bíblia não existe pecadinho e pecadão, mas existem pecados públicos e existem pecados ocultos, e todos esses pecados corroem a nossa alma. Às vezes os pecados ocultos crescem tanto a ponto de se transbordar num pecado público, e aí, meus irmãos, tanto faz o oculto como o público, Deus vai nos corrigir, Deus vai nos alertar, Deus vai nos exortar para que nós voltemos ao centro da sua vontade, para que façamos aquilo que nós devemos fazer como povo de Deus. Porque aquilo, irmãos, que parece pequeno hoje, se torna muito grande amanhã, e Deus se preocupa com isso. Deus não chama o seu povo apenas para evitar grandes quedas.
mas para viver uma vida de felicidade diária. O nosso Deus é um Deus que nos quer ver bem, o nosso Deus é um Deus que nos quer ver alegre, o nosso Deus é um Deus que quer que a gente acorde todo dia alegre, porque Ele nos comprou com preço de sangue. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e fôssemos alegres nele. Só que quando nós abandonamos o caminho, a obediência, o pecado começa a habitar dentro de nós. E aí aquilo que era para ser alegria se transforma em tristeza, não porque Deus não é capaz de produzir felicidade em nós, mas porque nós estamos escolhendo caminhar em desobediência. Irmãos, quando insistimos em conviver com aquilo que Deus disse que deveria ser removido, mais cedo ou mais tarde, essas consequências vão aparecer. Se lembrem disso, Deus é fiel para nos amar e para nos corrigir. Deus nunca vai falhar, nosso Deus é justo. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Por Ele ser justo, alguém sem pecado precisava tirar o pecado dos injustos. Então a justiça de Deus foi imputada em Cristo para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E esse povo estava sofrendo exatamente isso, a punição devida pelo seu erro. As dificuldades, irmãos, elas sempre têm um propósito: despertar o nosso coração para se lembrar dos mandamentos do nosso Deus. Muitas vezes, Deus permite que nós enfrentamos essas consequências, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a dor nos faça olhar para Ele, para que a dor, o sofrimento, a angústia, nos faça lembrar daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele pode fazer, da cura que Ele pode trazer aos nossos corações. Quando nós olhamos para Hebreus 12, nós vemos que Deus disciplina aqueles que Ele ama. A disciplina não é rejeição, a disciplina é cuidado. Deus, Ele nos chama de volta ao caminho quando Ele nos disciplina. Ele nos traz de volta ao centro da sua vontade, porque quando Deus nos disciplina em amor, quando Deus nos disciplina, quando Ele torce o rabo do porco, é porque nós vamos correr diretamente para Ele, e aí Ele vai fazer assim como Ele fez com o povo de Deus. Eu continuo sendo fiel com você, eu continuo amando vocês, eu continuo estando aqui para abençoá-los, eu continuo estando aqui para dar vitórias, mas é necessário que você seja fiel a mim, é necessário que você seja fiel aos meus mandamentos, e se mantenha puro diante desse mundo caído. No fim das contas, irmãos, quando nós olhamos para isso, o objetivo de Deus nunca é apenas mostrar que nós estamos errados. O objetivo de Deus é nos trazer de volta para perto dele. Lembra de Jonas, quando Jonas, por conta da dureza de coração, desceu ao fundo do mar? Lá fora do mar, fora do fundo do mar, ele não lembrava do santo templo de Deus, mas quando ele estava quase morrendo, quando ele já estava quase sem vida, ele se lembrou do templo de Deus, ele se lembrou do sacrifício, da arca da aliança, e aí o coração dele se encheu de arrependimento, ele voltou mesmo teimoso, e fez aquilo que Deus desejava que ele fizesse. É assim que Deus lida com o seu povo, é assim que Deus trata o nosso coração, irmãos. Mas nós aprendemos também uma segunda lição, que lágrimas, irmãos, posturas sem arrependimento não produzem mudança. Atos visíveis de emocionalismo não produzem mudança na nossa vida. Quando nós olhamos para o verso 4 e o verso 5 do capítulo 2, o livro de Juízes, o autor de Juízes vai nos dizer assim: depois da repreensão do Senhor, o versículo 4 nos mostra a reação do povo. Quando o anjo do Senhor falou essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. A mensagem de Deus atingiu o coração deles. Eles conseguiram enxergar que eles estavam errados. Eles ouviram a acusação do Senhor. Eles perceberam a gravidade de onde eles estavam, do quanto eles haviam se afastado. E eles choraram. Eles lamentaram porque Deus havia revelado que eles tinham desobedecido a Deus. O texto diz que
aquele lugar passou a se chamar Boquim. O nome, ele significa os que choram, a gente vê isso no verso 5. E ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O povo realmente sentiu o peso da palavra de Deus. O povo realmente entendeu. Quando Deus fala, o pecado é exposto. Deus, ele vem ao povo para clarear os caminhos que eles estavam vivendo. Quando o coração é confrontado, a consciência do erro e a tristeza tomam conta do coração deles. A palavra de Deus tem esse poder de nos confrontar, irmãos, e nos mostrar quem realmente somos diante do Senhor. Mas o próprio texto nos diz e nos faz perceber uma coisa muito importante. A Bíblia diz que eles choraram, mas não diz que eles mudaram aquilo que precisava ser mudado. Eles choraram. É a mesma coisa de um pai que corrige um filho, disciplina o filho chora e no outro dia está fazendo a mesma coisa. Aquilo foi simplesmente emocionalismo. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre sentir remorso e ter arrependimento. Aqui nós vemos exatamente isso. O remorso é sentir tristeza pelo que aconteceu, e o arrependimento é mudar de direção. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Coríntios, capítulo 7, quando ele fala sobre os dois tipos de tristeza, ele fala que existe uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza produz arrependimento para a vida, mas existe também a tristeza do mundo, que produz apenas culpa e peso no coração. Uma tristeza leva a mudança, a outra apenas te fazer sentir mal por um tempo, mas sem nenhuma transformação real. E é exatamente isso que começamos a perceber a partir do versículo 4 do capítulo 2. O povo chamou aquele lugar de Boquim, o povo ali ofereceu sacrifícios ao Senhor no meio dos outros ídolos. A Bíblia não relata que eles destruíram os ídolos, mudaram de posição. Externamente parecia um momento completamente espiritual e de devoção a Deus. Houve lágrimas, houve sacrifícios, houve reação diante de Deus, mas o grande problema é que os altares pagãos ainda continuavam no meio deles e ainda continuavam sendo tolerados. Eles choraram diante de Deus, mas aquilo que havia sido mandado destruir ainda permanecia no meio deles. Em outras palavras, eles queriam adorar ao Senhor, sem remover os deuses que haviam no meio deles. Isso revela algo perigoso, irmãos, e algo muito real para a nossa vida. Quando, às vezes, nós tentamos manter Deus em nossa vida, às vezes nós tentamos manter esse ritual de sermos crentes, enquanto continuamos preservando pecados que ocupam um lugar que pertencem a Deus, o nosso coração. Quando nós olhamos e percebemos tudo isso, nós podemos imaginar isso como alguém que descobre que está com um problema sério de saúde, igual eu falei lá atrás. Você olha, você vê, você enxerga, mas você não faz nada. Você chora, lamenta, você tem um resultado de um exame e você não faz nada para mudar. Você tem pressão alta e eles pedem que você pare de beber refrigerante, de comer comida salgada, você continua bebendo e comendo comida salgada, como se nada tivesse acontecendo. Da mesma forma, não é possível adorar a Deus de todo o coração se nós mantemos os ídolos em nossa vida. Não podemos servir a dois senhores, nós não podemos dividir a nossa adoração. Deus não divide a sua glória e a sua adoração com ninguém. Por isso Jesus disse de forma tão clara: ninguém pode servir a dois senhores. O coração humano não consegue dividir a sua lealdade dessa maneira. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o pecado. Se nós amamos o pecado, nós estamos dizendo com todas as letras: nós não amamos a Deus, os seus mandamentos não nos importam e nós amamos viver na desobediência. Por isso que quando Deus fala a eles aqui, Ele diz assim: por que vocês me desobedeceram? O ato de desobedecer é uma decisão. O ato de desobedecer é algo que você parte do 0 para o 1, é diferente. E aqui o que o texto está nos dizendo é exatamente isso. E quando nós olhamos para toda a história da Bíblia, irmãos,
Nós percebemos que esse sempre foi o grande problema do povo de Deus. Moisés, ele foi um grande líder, como nós vimos, usado poderosamente por Deus, mas ele não conseguiu guiar o povo até o fim. Ele não conseguiu entrar com o povo na terra prometida, por causa de um momento de desobediência. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei que Deus disse que era um rei segundo o seu coração, mas por conta da desobediência, Davi pecou, Davi sofreu sérias consequências, e Davi sofreu até o último dia de sua vida, porque Davi decidiu desobedecer a Deus. Depois vem o Josué, depois de Moisés. Josué veio, Josué se esforçou, Josué levou o povo para dentro da terra, certo? Mas mesmo diante da sua liderança e do seu coração temente a Deus, Josué também não conseguiu mudar o coração desse povo. Aquele povo que fazia o bezerro de ouro, agora entra na terra prometida e divide o altar de Deus com outros deuses. Assim o povo segue decidindo seguir uma vida em desobediência a Deus. E aí nós vemos em Juízes, como nós vamos ver nessa série, é um povo que chora diante de Deus agora, e daqui a pouco está adorando Baal de novo. É um povo que chora diante de Deus quando vem a correção, e logo em seguida está adorando outro Deus de novo. É uma desobediência constante, irmãos. Esse povo, eles sobem, eles descem, eles sobem, eles descem, e eles seguem essa a flutuação na obediência por conta dos seus próprios corações. Irmãos, se nós formos honestos, muito honestos, nós precisamos admitir que também é uma dificuldade que nós temos como cristãos, nos manter estáveis diante de Deus, olhar para essa realidade e olhar para a nossa vida. Quantas vezes nós nos emocionamos diante de Deus? Quantas vezes nós saímos daqui impactados pela palavra de Deus, só que essa palavra de Deus não penetrou o nosso coração por conta da dureza do pecado, e aí nós saímos daqui, é como aquela semente que foi jogada no meio da pedra, ela não produziu frutos nenhum, e aí nós sofremos porque nós estamos vivendo um sentimentalismo cristão, mas de fato nós não arrependemos do nosso pecado, nós não arrependemos dos nossos erros, nós não decidimos mudar a nossa vida, nós sentimos tristeza, nós prometemos que vamos mudar, que vamos viver diferente, que agora vai ser sério, assim como o povo fez aqui nos versos finais, mas pouco tempo depois, percebemos que continuamos lutando com as mesmas coisas, que estamos tendo dificuldade com os mesmos problemas, de que estamos perdendo as mesmas batalhas, assim como Israel em Bequim. Às vezes, irmãos, nós choramos diante de Deus, mas não derrubamos os altares que continuam ocupando o lugar de Deus dentro da nossa vida, e aí isso vai nos gerar um sério problema. E aí vai nos gerar sérias dificuldades de seguir a nossa caminhada cristã. Às vezes nós perguntamos, nossa, por que é tão difícil nos manter fiel a Deus? Por que é tão difícil seguir um caminho? Por que é tão difícil ter uma constância na caminhada cristã? Só que nós nos esquecemos que as pequenas concessões começam a construir barreiras dentro do nosso coração. E se o nosso arrependimento não for verdadeiro, e se nós não tivermos dedicados claramente a abrir mão disso, como o povo deveria abrir e confiar em Deus, se nós não confiarmos em Deus o suficiente, nós confiaremos em nós mesmos, e aí, meus irmãos, a nossa caminhada de fé vai ser inconstante. Nós seremos impactados por uma palavra num domingo, e na quarta-feira nós seremos destruídos pelo pecado, e na segunda-feira, na terça-feira nós ouviremos um estudo bíblico que vai encher o nosso coração por um momento, só que aquilo ficou superficial, aquilo não entrou e criou raiz dentro do nosso coração, e aí o vendaval vem e derruba tudo de novo, e aí nós somos como o povo de Israel, uma hora adorando Baal, uma hora adorando Deus, uma hora adorando Baal, uma hora adorando Deus, tudo por quê? Porque não confiam plenamente em Deus. Nós fazemos isso, irmãos,
Nós erramos nessas partes, porque nós não confiamos em Deus e não entregamos a nossa vida a um Deus soberano e eterno que venceu todas as batalhas, um Deus santo e eterno que pode nos guiar todos os caminhos da nossa vida. E é exatamente aqui, meus irmãos, que o Evangelho se torna necessário para nós. É nesse momento que a história de Israel mostra algo que também é verdade para nós hoje. Nós precisamos muito mais do que emoção, nós precisamos muito mais do que intenção boa, nós precisamos muito mais do que momentos espetaculares espirituais. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Rei eterno e soberano que vai pegar na nossa mão e vai nos fazer sair desse buraco. É por causa disso, irmãos, que toda a história da Bíblia aponta para Cristo. Aqui todas essas pessoas incapazes apontavam para um homem capaz. Todos esses líderes incapazes apontavam para um líder capaz. Na cruz, irmãos, Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele recebeu o juízo que eu e você merecíamos por causa dessa nossa inconstância espiritual. Jesus Cristo recebeu a ira que nós merecíamos por causa dos ídolos que nós deixamos criar dentro do nosso próprio coração. João Calvino vai falar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós adoramos tudo. Se nós pudéssemos adorar um fio, nós adoraríamos. Por quê? Porque sem Jesus, essa é a nossa condição. Mas quando Jesus, o nosso Salvador, entra e encontra a nossa vida, irmãos, nós temos opção de viver uma vida diferente. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Ele. E a rebeldia que nós causamos perante Deus, Jesus levou nas suas costas. Jesus foi morto, o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, e olharmos para Ele, e pedirmos perdão, por produzirmos tantos ídolos dentro do nosso coração, por amarmos mais o pecado do que este mundo, como o povo de Israel quando entrou na terra prometida, por deixar que a soberania de Deus saísse de lado da nossa vida, e nós passássemos a adorar a nossa autossuficiência. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela nos mostra que Cristo não apenas perdoa pecados, mas Ele também nos dá uma nova vida. E esse é o ciclo desse povo. O povo se perde pelo caminho, como nós nos perdemos na nossa vida. E aí é levantado um novo líder, e esse líder traz o povo à dependência de Deus, traz esse povo à obediência de Deus. E é isso que Jesus Cristo faz a nós. Aqueles líderes apontavam para Cristo. Cristo já veio, o líder perfeito habitou entre nós, e Ele cerrou sobre si todos os pecados. Em Cristo, irmãos, nós conseguimos viver uma vida em obediência. Isso significa que o Evangelho, ele nos produz lágrimas, sim, mas o Evangelho produz algo muito melhor em nós, que é a transformação. Esse povo tinha muita dificuldade de ser transformado. Nós temos muita dificuldade de sermos transformados, de mudar de direção, de mudar de rumo, de viver uma vida em obediência. E em Jesus nós podemos fazer isso, porque Jesus nos deu uma nova vida a partir da sua ressurreição. Por isso, irmãos, Jesus não veio apenas para que nós nos sentíssemos mal pelo pecado. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos libertar desses pecados e para renovar o nosso coração como povo de Deus. A nossa vida cristã, irmãos, não se resume em sentir tristeza pelo erro, em carregar o fardo dessa tristeza e ter um sentimento de culpa, como se nós tivéssemos que carregar isso como uma penitência. Não, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos olhar para o nosso pecado e sentir uma tristeza que produza arrependimento. O chamado de Deus é mais profundo do que sentir tristeza física, momentânea, local e temporal. Não é apenas lágrimas, mas é uma vida derrubando os altares dentro do nosso coração. É uma vida destruindo aquilo que nós mesmos
produzimos por conta do pecado e da dureza do nosso coração. Jesus Cristo, Ele nos ajuda a viver dessa forma. Nós precisamos olhar para Ele nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos buscá-lo, assim como o povo precisou de um líder para guiá-los de volta ao centro da vontade de Deus. Nós também precisamos olhar para Cristo para que Ele nos guie. Cristo foi o homem perfeito, justo, que viveu nessa terra, e a sua vida é um manual de regras para que nós vivêssemos. Quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos como ser fiel. Jesus foi fiel ao Pai até o fim. Jesus cuidou da sua espiritualidade, Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus cuidava da sua vida de forma muito minuciosa. Nós precisamos seguir o exemplo dele, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual olhando para ele, buscando ele. Sozinhos, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus nós não chegaremos a lugar nenhum. Assim como o povo sem um líder que Deus levantava, que era a imagem de Jesus, que era a projeção de um Salvador no Antigo Testamento, nós também não conseguiremos seguir uma vida em devoção, amando a Deus e reconhecendo a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. A pergunta que o texto nos faz, irmãos, é muito simples: quanto sofrimento Israel teria evitado se tivesse obedecido a Deus desde o começo? Quantas coisas o povo de Deus no passado poderia não ter sofrido se tivessem obedecido a Deus? Quantas lágrimas eles poderiam não ter derrubado durante a sua caminhada por não terem obedecido a Deus? E olhando para nós, para a nossa vida, quantas dores na nossa vida nós podemos evitar, e nós poderíamos ter evitado por vivermos uma vida obedecendo a Deus, amando a Cristo, seguindo a sua palavra, vivendo diariamente o nosso chamado para sermos discípulos, proclamarmos o Evangelho a todas as pessoas, e antes de tudo se alimentarmos dele a ponto dele ser uma verdade dentro da nossa vida. Quantos pesos, irmãos, nós carregamos por negligência espiritual, por não nos aproximarmos de Deus, por não entregarmos as rédeas da nossa vida, como Lucas falou, nas mãos de um Deus soberano. Às vezes nós temos dificuldade de entregar a Deus a nossa vida, como se Deus fosse o tapeceiro do nosso bairro, como se Deus fosse o bancário que nos atende. O nosso Deus foi o Deus que criou tudo a partir do nada. O nosso Deus nos criou e nos deu vida a partir de um fôlego. Deus disse: haja luz, e houve luz. E aí nós nos esquecemos da grandeza desse Deus e tentamos controlar as nossas vidas. Irmãos, que nós saiamos nessa manhã nos lembrando que o livro de Juízes começa mostrando exatamente isso, as consequências de um povo que aprendeu a conviver com aquilo que Deus mandou destruir e se esqueceu da soberania desse Deus. Mas o Evangelho também nos lembra, irmãos, que existe um Deus cheio de esperança para nós. Mesmo quando nós falhamos, assim como o povo do passado falhou, Deus é fiel a si mesmo e continua nos chamando de volta ao caminho. Em Cristo, Deus nos oferece perdão de pecados. Em Cristo, Deus nos oferece regeneração. Em Cristo, Deus nos oferece um novo coração. E em Cristo, irmãos, Deus nos oferece um novo começo. Por isso, quando Deus fala conosco, irmãos, a pergunta que permanece é essa: nós vamos continuar convivendo com esses pecados de estimação, ou nós vamos derrubá-los para a glória do Senhor, vamos nos afastar disso e vamos viver uma vida em devoção a esse Deus santo e verdadeiro, que deseja cuidar de nós de forma plena e completa? Porque quando nós nos arrependemos de verdade e voltamos a Deus, sempre encontramos essa graça, nós sempre encontramos essa restauração, nós sempre encontramos o caminho de volta, porque é Ele que nos conduz. Irmãos, a terra é de Deus, o povo é de Deus, e o coração também deve ser somente de Deus. Vamos orar mais uma vez.